Oi, gente, sejam bem-vindos à primeira aula do eixo agroflorestar, do programa Repense, né? Nosso programa geralmente ele é dado no Instituto Ibietê, em Marechal Floriano, mas com a pandemia a gente tá mantendo a quarentena, né? Buscando o isolamento o máximo possível, buscando o achatamento dessa curva. É muito importante que a gente se preocupe com isso agora, né? É um pacto social, mas ao mesmo tempo é muito importante que a gente continue a discutir todas as temáticas que a gente já discutia no Repense, né? Para a gente voltar a pensar numa forma diferente coletiva, numa forma diferente da gente se organizar, da gente se alimentar, da gente consumir. Então, pensando nisso tudo, a gente vai manter as aulas de forma online e eu acho que vai ser muito válido porque tem muitas questões teóricas que vai dar para a gente se aprofundar e que depois a gente vai ter também uma aula online para tirar dúvidas, até a gente conseguir se encontrar ao vivo novamente. Mas é importante que a gente continue esses debates, né, e essas discussões e repensando todas essas questões, né. Eu sou a Marina Figueiredo, eu sou bióloga, trabalho há mais de 15 anos com conservação de diferentes formas, né? Já trabalhei no meio acadêmico, já trabalhei junto com coletivos, já fiz pesquisas envolvendo genética, envolvendo ecologia, mas todos os caminhos acabaram me levando para a agrofloresta porque eu acredito que a conservação ela passa pela agrofloresta, né? Enquanto a gente não discutir melhor essa questão do espaço mesmo, a gente vai ter muita dificuldade de organizar uma prática mesmo conservacionista. Então, por causa disso, há alguns anos eu trabalho com a agrofloresta, algo que eu inclusive acho muito apaixonante. E vou falar um pouco disso para vocês hoje. Mas é muito importante a gente pensar nos sistemas agroflorestais dentro da perspectiva agroecológica, que é outro exemplo que eu vou dar também no decorrer da aula. Quando a gente tem essas aulas no Instituto Ibietê, o Luan Chorla também participa, né? Mas com a quarentena estamos isolados em cidades diferentes. Aí não foi possível que ele participasse, mas quando voltar até as aulas práticas, tenho certeza que ele vai estar lá presente com a gente. Então, os sistemas agroflorestais também podem ser chamados de SAFs, né, que é dessa sigla, agroflorestas ou agroecossistemas. Os SAFs eles são um sistema que ele busca convergência entre a produção de alimentos e espécies de importância agronômica, junto com a recuperação das florestas, né, recuperação e manutenção. Então a ideia é que a gente consiga conciliar as duas coisas aí, tanto as florestas quanto a produção alimentar. E das outras espécies agronômicas, como madeireira, por exemplo, seringueira, de outros tipos de extração, né, de exploração. Então, um assunto que é muito discutido é quando que se iniciaram as agroflorestas aqui na América Latina. Então, as sociedades amazônicas pré-colombianas, ou seja, antes de Cristóvão Colombo chegar aqui, a navegação foi entre 1492 e 1504. Então, acredita-se que antes já cultivavam agroflorestas as populações tradicionais indígenas há pelo menos 4.500 anos. É um pouco difícil de chegar nesses dados, porque a gente tem que juntar a pesquisa arqueológica com paleoecológica, né? Então você precisa da junção de muitos pesquisadores. Mas em 2018, mais colaboradores lançaram esse artigo, que foi um artigo muito interessante, que aqui é uma calibração de tempo, né? Então eles acreditam que a sociedade há cerca de 5.000 anos atrás, que é que eles estão chamando de fase 1, né? Então BP aqui de before present e 5.000 cal de calibração. Então eles acreditam que tinha um rio e as florestas amazônicas ribeirinhas normais, né? Porque fazendo essas pesquisas paleoecológicas, eles encontraram fósseis e encontraram exemplares vegetais que tinham mais ou menos a cidade de 5.000 anos atrás, que são principalmente as plantas nativas da Amazônia. Mas a partir de 4.500 anos
eles já começam a perceber que tem um aumento muito grande na quantidade de pólen e de vegetais fossilizados que são comestíveis. Então, eles começam a perceber também no solo indicativos que começou a ter fogo, que é uma parte dos processos que eles utilizavam para começar a plantar. Então, já encontraram fósseis de milho, fósseis de outros pólens de plantas comestíveis, de batata doce, de mandioca, indicativos de uma baixa atividade de fogo. Há cerca de 2.500 anos, até mais perto do presente, aí eles já encontram áreas um pouco maiores, indicativos maiores também de ação de fogo, uma porcentagem muito grande de pólen e de fósseis das espécies comestíveis, já uma mudança de cerca de 70% dos pólens encontrados nessa primeira fase eram de espécies nativas, já na fase 3 é de espécies comestíveis, né? Mostrando que muito do que a gente encontra hoje em dia de distribuição fisionômica da Amazônia, ou seja, as espécies que a gente encontra hoje em dia na Amazônia, muito foi modificado exatamente pela ação humana. E o ser humano ele faz parte do sistema, né? Assim como os animais são dispersores de semente, os seres humanos também são. Então é muito importante a gente ter essa visão mais dos seres humanos dentro do sistema e fazendo parte dessa distribuição das espécies e da biodiversidade no geral. Inclusive tem dois filmes, dois documentários que foram lançados agora em abril, O Fio da Meada e Vozes da Floresta. Esses dois eles falam muito dessa relação ancestral dos seres humanos com a floresta e dos indígenas, e eu recomendo bastante todos os dois e tem no YouTube. Então, quando a gente vai falar dos sistemas agroflorestais e dessa relação do homem com a terra, aí a gente fala de uma questão agroecológica. Então, quando a gente vai falar apenas da junção das espécies comestíveis com as espécies de árvores florestais, a gente chama de sistemas agroflorestais. Mas quando a gente vai envolver mais aspectos, quando a gente vê como o ser humano como parte desse sistema em modificação, agindo para facilitar esse fluxo, otimizar essa energia, a gente está tendo uma perspectiva agroecológica. Então, a agroecologia ela tem um diálogo entre os saberes ancestrais e os saberes científicos, e ela busca que a gente possa produzir de forma sustentável, economicamente viável e socialmente justa. Vários dos fatores que hoje em dia são tratados de forma independente, como, por exemplo, os fatores ambientais, sociais, econômicos, políticos, éticos e culturais, na agroecologia a gente vai buscar trabalhá-los todos em conjunto com o que está sendo trabalhado na terra, né? Buscando uma produção que envolva todos esses aspectos. E é muito importante que a gente fale de uma produção dessa forma, porque às vezes a gente busca resolver de um jeito, mas cria problemas em outros aspectos, então a gente não vai encontrar uma solução no contexto geral, e a gente tem que começar a buscar soluções que sejam num contexto geral, né? Soluções resilientes, soluções que vão se manter no decorrer da história, como por exemplo os sistemas agroflorestais que vêm se mantendo na Amazônia há milhares de anos, mostrando que é um agroecossistema resiliente que garante a segurança alimentar em longo prazo para a população que sabe fazer a manutenção correta dele. Então, na aula de hoje, a gente vai falar dos sistemas agroflorestais agroecológicos, vai mostrar uma linha do tempo falando do desenvolvimento rural do Brasil, os principais eventos sociopolíticos e ambientais envolvidos, mostrando que eles têm consequências, tiveram consequências naquela época, nos caminhos que a agricultura tomou e tem consequências até hoje, em como que a gente está trabalhando no nosso solo, produzindo a nossa comida. Falar um pouco das agriculturas alternativas, né? As agriculturas que têm uma perspectiva diferente dessa agricultura convencional, quais os tipos e o surgimento delas. Contextualizar com a nossa situação atual e falar um pouco mais, né, desses sistemas agroflorestais dentro da agroecologia e mostrando como que eles podem solucionar diferentes aspectos que são problemáticas na nossa sociedade hoje em dia. Então, eu fiz uma linha do tempo aqui para a gente poder
entender um pouquinho melhor do que seria essa questão da contextualização histórica. Então, a agricultura, a gente falando agora dessa agricultura que foi trazida, não dessa agricultura tradicional, porque ela foi deixada um pouco de lado e está sendo resgatada agora, mas quando chegaram as navegações aqui, chegaram os portugueses, eles começaram a fazer a agricultura nas capitanias hereditárias, né? E aí a produção ela era feita de acordo com a necessidade que a coroa, que o império tinha, e a gente só estava aqui para poder servir, né? Para poder produzir o que era necessário para eles. Então, no Nordeste começou o declínio da produção açucareira, até então tinha uma produção muito forte açucareira, mas isso teve muito a ver com o declínio da mão de obra escrava, né? A escravidão ela foi abolida em 1888, porém já tinha tido a lei do ventre livre em 1871 e os escravos já estavam se rebelando a esse tipo de exploração, né? Com toda a razão. Então já estava sendo um problema muito grave para a produção. Junto com isso, no Sudeste estava aumentando a produção de café e estava aumentando a imigração para essa região, que começou a ser um problema maior ainda para o Nordeste. Então, começou a necessitar que fosse formado uma mão de obra um pouco mais profissionalizada aqui no Brasil. Então, começou a crescer as escolas voltadas para a agricultura. Primeiro teve um instituto na Bahia, depois teve em Pelotas, depois em Campinas, depois o de Piracicaba, enfim. Mas começaram a ter essas escolas voltadas para o estudo de agronomia. E ainda nesse século XVIII e XIX, a agricultura ela buscava utilizar as leis da natureza. Começou a ter a agricultura química, mais ou menos na chamada de agricultura moderna, mais ou menos na metade do século XIX, eles começaram a chamar isso de um mal necessário e que já tinha que produzir dessa forma que eles já sabiam na época que não era uma forma muito conservacionista, mas aí eles moderavam com algumas medidas conservacionistas e consideravam que era o que tinha que ser feito. Então, quando começou a aumentar esse uso da agrícola de químicos, alguns agricultores já não se sentiram muito bem com isso, né? Então, o Rudolf Steiner, que é um austríaco que viveu de 1861 a 1924, ele era o criador da antroposofia, que é uma filosofia chamada de ciência espiritual. Então, tinham vários agricultores que eles eram da antroposofia, que mescla vários conhecimentos, né? Astrológicos, astronômicos. E aí eles pediram pro Rudolf Steiner resolver o problema deles da degradação ambiental por causa da agricultura, e foi então que o Rudolf Steiner desenvolveu a agricultura biodinâmica, deu um curso para eles de uma semana, e aí ele explicava tudo, como que a agricultura ela deveria ser feita buscando uma interação entre animais e vegetais, respeitando um calendário astrológico biodinâmico que eles mesmos criaram e utilizando os preparados biodinâmicos para otimizar a atividade das plantas e do solo, né? Então ali essa figura aqui no canto é um exemplo de um calendário biodinâmico, né? Então, de acordo com a posição da Lua, do Sol, dos planetas, tal dia é melhor plantar tal planta e por aí vai, né? É uma agricultura que está dentro do movimento orgânico, né? Porque ela busca não utilizar os insumos químicos também. Então, em 1930 foi criada a agricultura, na década, né, de 1930, foi criada a agricultura organobiológica, que depois ela foi chamada de agricultura biológica. Ela foi criada inicialmente pelo Dr. Hans Miller, na Suíça, e ele já tinha essa preocupação, né, de ter uma autonomia para o agricultor, para que ele pudesse produzir
sem necessitar desses insumos químicos vindos de fora, e que ele conseguisse produzir um alimento de qualidade e que ele mesmo tivesse uma comercialização direta. Essa, essa agricultura depois ela foi difundida pelo Hans Peter Rusch em 1960. E a agricultura biológica, ela se preocupa com a saúde da planta, né? Ela diz que a saúde da planta ela está relacionada com a saúde do solo, com a proteção do meio ambiente, com a qualidade biológica dos alimentos, inclusive com o desenvolvimento de fontes de energia renováveis, né? Então, também tinha uma preocupação holística. Ainda na década de 30 foi desenvolvida também a agricultura natural, que foi iniciada pelo filósofo Mokichi Okada, e ela depois foi desenvolvida pelo Fukuoka. Ela une preceitos da agricultura orgânica, também com religião, filosofia de vida e não visa o lucro. Então ela tem a ver também com a religião da igreja messiânica, né? E eles acreditam na purificação do corpo e do meio ambiente. Então esse é um dos motivos que eles não usam os insumos químicos. E ela também está dentro desse movimento orgânico. Então, a agricultura orgânica, né? A gente acaba falando sempre agricultura orgânica como uma coisa só, mas ela seria uma outra linha dentro do movimento orgânico, né? Ela foi iniciada pelo inglês Sir Albert, que pesquisou na Índia por cerca de 40 anos, e ele relacionava a saúde e a resistência humana, as doenças com a estrutura orgânica no solo. Então ele também tinha essa relação da saúde da planta, só que ele era mais voltado ainda para a questão do solo. Essa questão do solo, ela também é muito falada pela Ana Maria Primavesi, né? Inclusive, ela uma vez fez uma fala respondendo um questionamento. Ela fez uma fala que ela diz que um solo bom deixa uma planta saudável. E essa planta saudável, ela é o que vai levar saúde para as pessoas. Então, a saúde da cidade ela vem do campo, porque a gente não tem um solo saudável na cidade, por exemplo. Então, essa nossa relação com o meio ambiente, mesmo quem vive na cidade, ele precisa entender que ele está interconectado com isso de várias formas diferentes, né? Então, as propostas da agricultura biológica e orgânica, elas são muito parecidas no geral. Elas têm a diferenciação no nome e na origem das mesmas, mas elas, com relação às normas de produção e comercialização, elas são muito semelhantes. Então, a gente já está discutindo essa questão há mais de um século, só que a gente teve um atraso muito grande na repercussão desses movimentos devido ao lobby da agricultura química, né? Então, a agricultura química ela já é algo que é muito mais ligado à acumulação de capital, ela está muito mais na mão de grandes empresas. Então, ela consegue fazer uma pressão no governo para que o financiamento seja principalmente voltado para ela. E aí a agricultura, mesmo a agricultura orgânica na atualidade, a gente vê muito essa cobrança de certificação que muitos agricultores não têm condições de ter. Então a gente tem que fazer uma discussão muito profunda quanto a isso, né? Se a gente quer um selo de orgânico ou se a gente quer conversar com o agricultor e saber como que ele usa o solo e ter uma relação mesmo com quem produz o nosso alimento, né? São várias questões que são importantes a gente trazer para o questionamento do nosso dia a dia. Então, todas essas agriculturas que eu citei, a agricultura orgânica, a biológica, natural e a biodinâmica, juntamente com a agroecologia e a permacultura, que foram duas correntes que surgiram depois, elas estão todas incluídas dentro do movimento da agricultura orgânica. Então, voltando a falar que muito do que ocorre fora influencia no que acontece aqui, a gente teve a Segunda Guerra Mundial em 1939 e 1945, a Guerra Fria em 1945 a 1991, né, que foi uma guerra que não teve uma batalha física, mas teve uma corrida armamentista, teve uma corrida de industrialização
que inclusive chegou até o campo, que afetou muito, né? E teve a Revolução Verde a partir de 1945. Então, em 1945, a guerra foi um grande divisor de águas, né? Então, quem ganhou muito dinheiro nessa época foi a indústria bélica, foi a indústria armamentista, foi a indústria que fazia os grandes equipamentos de tanque de guerra e que fazia esses insumos químicos, que na época eram utilizados também como armas químicas, né? Além de serem utilizados nas armas normais também. Então, assim, essa indústria, ela não ia perder mercado quando acabasse a guerra. Então, elas migraram para a agricultura. Então, muito do que a gente tinha de produção naquela época, eles simplesmente mudaram um pouquinho a área que eles trabalhavam, mas eles continuaram a trabalhar. Então, o que até então era utilizado como veneno para matar as pessoas, começou aquela questão de ser a questão da dosagem, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem, né? Então, isso influenciou muito os caminhos que a agricultura tomou daí para frente no mundo inteiro e principalmente, né, nos países chamados de subdesenvolvidos, terceiro mundo naquela época, que eram os países que estavam aceitando muitas políticas que os países dominantes estavam colocando naquela época. Então a gente teve o governo Jango, né, de 1961 a 1963 efetivamente, mas teve o golpe mesmo foi em 1964. Então esse foi um período que teve uma mobilização para as reformas de base. Então teve reformas da estrutura agrária, fiscal, bancária e educacional. Com certeza isso está muito relacionado ao golpe que sofreu, inclusive os próprios militares falaram que foi para evitar um golpe comunista. Mas o que seria esse golpe comunista, né? Seriam para ter mais políticas igualitárias? O que seria isso, né? E aí a gente entrou em 21 anos de ditadura daí para frente, que mudou porque aí a gente não era mais sujeito político, não que antes fosse muito, mas dificulta numa ditadura que o povo consiga reivindicar mais políticas públicas, né? Se você não tem o direito de se manifestar, se você não tem o direito de se encontrar, se você não tem o direito de se organizar, fica muito mais difícil que você possa pedir a garantia dos seus direitos. Então, esse período da Revolução Verde, aí, né, a gente falou, teve a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, que essas indústrias estavam procurando mercado, de 45 a 91 na Guerra Fria estava acontecendo muito fortemente essa questão da industrialização, e a Revolução Verde começou a partir de 1945, né? Rockefeller e Ford, esses dois grupos, né, eles já começaram a investir desde essa época na agricultura, porque eles viram que a produção de alimentos era algo que dava para ser mecanizado e que dava para eles fazerem uma acumulação de capital. Por isso que o grupo que puxou a Revolução Verde não tem como as pessoas dizerem que tinha como intuito alimentar o planeta. Foi uma iniciativa privada. O intuito sempre foi a acumulação de capital. Então, no Brasil, a maior influência que a gente teve da Revolução Verde foi nos anos 60 e 70. E aí, a maioria dos créditos agrícolas que a gente tinha disponível no governo, eles eram visando a grande produção, né? Então, era créditos que te permitiam montar grandes agroindústrias, comprar maquinários e insumos industriais, como tratores, herbicidas, fertilizantes químicos, né? Você tinha que comprovar que você comprou esse tipo de coisa para ter direito ao crédito. E era uma agricultura voltada para exportação, né? Principalmente a produção de iogurte e queijo, por exemplo, como processados. Então, toda essa questão que estava acontecendo no mundo estava influenciando quem estava tendo dinheiro para poder plantar ou não, né? Quem não tinha dinheiro, quem era um pequeno agricultor e não conseguia essas linhas de crédito, não conseguia continuar a plantar,
começou a abandonar o campo e ir para a cidade, né? A gente teve um êxodo rural muito grande nesse período. Em 1975, Bill Mollison, que é um australiano, ele divulgou a permacultura. Esse nome permacultura vem de permanente cultura, né? Ele diz hoje em dia que é uma cultura permanente e sustentável, e que também faz parte do movimento orgânico. Ele trouxe essa ideia da permacultura muito do conhecimento dos aborígenes, do conhecimento dos povos nativos da Austrália, que é uma questão de otimizar o fluxo energético, né? Você buscar o mínimo possível de insumos externos e aprender a otimizar o máximo possível dos seus fluxos que você tem. Você desenhar toda uma propriedade com base nessas perspectivas. Então, o Ernest Goethe, que ele é um suíço, que é geneticista e já trabalhava há muitos anos com genética de planta, ele começou a se sentir muito incomodado com essa questão de buscar sempre uma genética melhor e melhor para as plantas, mas elas cada vez sendo colocadas num ambiente mais hostil, né? Ele começou a achar que isso estava muito distorcido, muito antagônico, e ele começou a pensar que o ideal seria buscar ambientes mais harmônicos para as plantas. Começou a observar cada vez mais a natureza e desenvolver estudos por conta própria. E daí, na década de 70, ele foi morar na Costa Rica. Ele observou muito a necessidade das podas, a importância delas. Depois ele se mudou para o Brasil, se eu não me engano, em 1982. Em 1984 ele foi para essa fazenda que ele está até hoje, né? Há 36 anos atrás. Ele foi para essa fazenda que ele está, que hoje em dia é Fazenda Olhos d'Água, mas que na época era Fugidos da Terra Seca, né? Porque não tinha nada, era uma área extremamente árida, e ele conseguiu fazer a recuperação e fazendo muito, colocando em prática muito do que ele tinha observado, né? Otimizando, acelerando o fluxo energético, sendo dispersor de semente. Então, a agricultura sintrópica, a gente vai falar um pouco mais dela em detalhes, mas é uma agricultura que busca otimizar a agrofloresta, né? Então, fala da importância de você conservar o solo sempre coberto, da importância de você sempre podar as plantas e diferentes podas com diferentes intuitos, e a questão da estratificação, enfim. O Ernest, ele é uma grande referência na área e dá para falar só dele depois, mais para frente, num módulo, mas é muito importante quando ele chegou no Brasil e ele conseguiu desenvolver um pouco mais e colocar em prática essa agricultura dele. Então, em 1987, em 1985 terminou a ditadura militar brasileira, né? E no final da década de 80 já era muito perceptível os impactos que tinha tido na Revolução Verde, tanto os impactos ambientais, né, que foi uma degradação muito grande, solo perdido, desertificado, erodido, com muita lixiviação de nutrientes, uma taxa de desmatamento muito alta, porque aí começou a plantar cada vez áreas maiores, utilizando esse monte de maquinário, né? Começou a conseguir otimizar mais o tempo. Os problemas sociais, com um grande número que teve de êxodo rural e que levou a um inchaço muito grande nas cidades, o desemprego no campo depois desse monte de maquinário que foi colocado, e os problemas econômicos, né? Porque aí isso gerou uma desigualdade muito grande, né? Aumentou ainda mais a desigualdade que já existia no Brasil. Então, diante de todos esses problemas, diante dessa modificação política no país, os conceitos de desenvolvimento rural, ele já teve uma visão muito mais voltada para essa parte de sustentabilidade. Até então, o desenvolvimento rural, ele seria aumentar o maquinário, ele seria uma questão de aumentar a monocultura, e nessa época já começou a ter uma mudança de mentalidade, que aí já foi essa busca pela sustentabilidade, né?
ou seja, a busca para que seja possível que a sociedade rural também more, tenha uma vida, uma qualidade de vida no campo, né? Possa ter soberania e segurança alimentar, que é plantar o que quiser, no período que quiser, e tem alimento disponível para eles o tempo todo. Então já começou a ter mais esse tipo de busca no final da década de 80. Em 88 foi promulgada a nova Constituição. A promulgação da nova Constituição ela é importante em vários aspectos, que, por exemplo, as mulheres adquiriram direitos trabalhistas. Até então, elas não podiam assinar carteira como agricultoras, apesar de que elas foram as criadoras da agricultura, elas não podiam assinar carteira. Então, com essa nova Constituição, elas voltaram a ter esse direito, começaram a ter esse direito, começaram a ter o direito de se aposentar. Começaram a ressurgir também os movimentos sociais no Brasil, né? Porque com o fim da ditadura, né, apesar de ser uma democracia com várias limitações, né, chamada por alguns de democracia burguesa, mesmo assim começou a voltar a ter voz em vários movimentos sociais no país. Então, em 1990, mundialmente falando, já houve uma mudança na consciência ambiental e na busca pela sustentabilidade, né? O mundo inteiro começou a cobrar isso e começou a cobrar de países como o Brasil, que tem uma floresta amazônica gigantesca, que ainda tinha um cerrado, um pouco mais de mata atlântica, né, que foi perdido em grande parte. E exatamente por ter essa cobrança também no Brasil, a ONU fez a conferência Rio 92, né, a Conferência para o Meio Ambiente, e muitas ações foram propostas, mas quase nenhuma foi efetivada. Porém, foi muito importante para os movimentos se conhecerem, começarem um debate cada vez mais elevado sobre a sustentabilidade, e algumas pequenas vitórias também foram possíveis, né? A gente pode falar que agora, na, na década, no século XXI, né, de 2001 para cá, a gente teve muitos programas de fortalecimento da agricultura familiar, como, por exemplo, o PRONAF, o Programa Garantia Safra, o PRONATE, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, PRONAT, Programa Nacional de Habitação Rural. Além desses programas aqui, a gente ainda teve o Luz para Todos, que chegou à luz em muitos lugares que ainda não tinham energia, né, no país. Também teve um programa de água, que foi a construção de cisterna em vários lugares que tinham um problema muito grande de seca. Então, são programas que, sim, melhoraram muito a qualidade de vida no campo, porém ainda está muito aquém do que é necessário fazer para que todas essas pessoas tenham acesso a uma democracia mais ampla, né? Acesso a Estado de Direito, a coisas muito básicas como moradia, alimentação, segurança, transporte, educação. Ainda está muito longe que a gente consiga ter políticas públicas para toda essa população. Então, atualmente, a agricultura convencional ela ainda é hegemônica, mas tem ocorrido um movimento considerável das agriculturas sustentáveis e da agroecologia como um todo. Então, aqui é um mapa que dá para a gente ter um pouco mais de noção, né, da distribuição das terras no Brasil. Então, 60% do nosso território ele é de propriedades rurais. Só que desses 60% seria cerca de 5,6 milhões de propriedades rurais. Mas 78,7 mil pessoas, apenas 1,4% da população, eles concentram aproximadamente 40% de terra, ou seja, latifúndios, e não são eles que produzem a nossa comida. Isso é muito preocupante, pela forma como eles utilizam a terra, e o que eles produzem, para onde que vai a produção deles, a renda gerada por essa produção, que é algo que está sendo em detrimento do meio ambiente, que o meio ambiente é um recurso comum, é um recurso de todos, só que ele está sendo mal utilizado por poucos, e isso não está gerando lucro para o restante da população. Então isso tem que ser debatido.
27% do país ele é das áreas urbanas, né, cidades e tudo mais, e 13%, né, a menor fatia é a área dos povos indígenas, que é claro que eles têm todo o direito, né, eles estavam aqui antes de qualquer outra pessoa, era para eles terem a maioria da terra e estarem deixando a gente morar aqui, né, até porque eles cuidam bem do ambiente, né, eles preservam, então precisa rever e a gente precisa lutar pela demarcação de terras indígenas já e dos povos tradicionais também e quilombolas. Então aqui é um quadro à direita fazendo uma comparação da agricultura familiar e não familiar, uma comparação do censo de 2006 para 2017. Então teve um decrescimento da agricultura familiar e um crescimento dos latifúndios, né, da agricultura não familiar. E isso é muito preocupante, né? Novamente, não é quem planta o nosso alimento, não é quem está gerando renda para ser distribuída no país. Então, é uma pena que eles que estejam crescendo, que o financiamento para eles estejam crescendo, e isso deveria ser debatido. Então, atualmente, eu tentei trazer um pouco de vários fatores históricos para a gente conseguir ver que esses fatores históricos, mundiais ou locais, eles influenciam para onde que o governo vai distribuir as políticas públicas. E onde o governo distribui as políticas públicas é o que vai desenvolver no país, porque é de onde vem a maior parte do dinheiro, né? Então a gente precisa estar sempre percebendo o que a gente não tem que discutir política só a cada eleição, a gente tem que ver quem foi eleito, o que eles estão aprovando de lei, quais as leis, no caso de vereador, quais as leis que eles estão fazendo, né? Deputado e senador, o que eles estão votando. Então é muito importante que a gente sempre faça essa conexão para que a gente entenda melhor o por que a gente consegue ter financiamento para algumas coisas e para outras não, né? Aí atualmente a gente está vivendo uma crise socioambiental e econômica, as perspectivas futuras locais, regionais e globais, elas estão enfrentando vários desafios que são interconectados, né? Então não adianta a gente falar só do meio ambiente, ou só do econômico, ou só do social, porque são todos muito interligados. E as unidades de conservação elas se encontram dentro de uma paisagem modificada pelo homem. Então, unidades de conservação são aquelas áreas que são reservadas pura e exclusivamente para a conservação do meio ambiente. O acesso do ser humano dentro dessas áreas, ele não existe ou ele é restrito. Então, seriam o que a gente tem de parque nacional, de parque estadual, tem áreas que a gente tem visitação, mas tem áreas que a gente não tem visitação, tem áreas que só pesquisadores podem ir, tem áreas que nem pesquisadores podem ir, ou pouquíssimos, muito limitados. Aí a gente também vai ter as flonas, os parques municipais, enfim. A gente tem vários tipos de áreas diferentes que são consideradas unidades de conservação. Mas se a unidade de conservação, vamos dizer que ela é uma unidade de conservação que teve um investimento muito bom, eles conseguiram colocar uma cerca muito boa ao redor dessa unidade de conservação todinha e a população ao redor não consegue entrar, eles não caçam lá dentro. Isso já estamos colocando o melhor dos cenários. Você não está resolvendo os problemas, entendeu? Porque esses animais que estão ali dentro, eles têm que sair, eles têm que migrar. Eles têm que receber animais de fora também, porque isso é o fluxo natural que acontece no meio ambiente. Tem que ter a migração, tem que ter esse fluxo genético, tem que ter a dispersão das sementes, tem que ter a polinização. Então, assim, se não tivesse problema nenhum com seres humanos, ainda assim você não estaria conseguindo manter os seus processos biológicos em longo prazo. Mas, além disso, geralmente você acaba tendo muito problema. Então, os seres humanos muitas vezes roubam essa cerca quando ela é colocada.
e aí os animais saem, aí eles são caçados, ou seres humanos entram lá para caçar. Então, quando você separa uma unidade de conservação para ela proteger, o ser humano não pode entrar, sendo que o ser humano evoluiu junto com o meio ambiente, você está fazendo algo muito errado. A gente tem que discutir como que a gente utiliza essas áreas, como que a gente utiliza o meio ambiente. Aliás, não era para a gente nem se ver utilizando, era para a gente se ver fazendo parte, né? Então, as unidades de conservação em si, elas não vão conseguir manter esses processos em longo prazo. Então a gente tem que discutir essas áreas que são utilizadas pelos homens, por mais que a gente consiga manter muito bem as unidades que a gente tem hoje em dia e aumente o número de unidades de conservação, ainda assim a gente tem que repensar muito dessa relação do ser humano com elas, né? Então, além disso tudo, os ecossistemas terrestres eles têm um papel fundamental no sistema climático global, né? Quando teve a época das queimadas da Amazônia, São Paulo ficou escuro daí a uns dias, né? Isso são os rios aéreos que a Amazônia tem, né? Então tem todo um sistema de correntes global que a umidade que sai da Amazônia passa nessa região centro-oeste, sudeste, e a poeira do Saara é o que fertiliza a Amazônia. Então, quando você está tirando esse ecossistema, você está influenciando em toda essa dinâmica de correntes de vento, de correntes aéreas que a gente tem funcionando no mundo todo. Abriga uma fração substancial da biodiversidade global, então, naturalmente, quando você perde uma grande parte do seu ecossistema, você também está perdendo uma grande parte da sua biodiversidade. E também fornece serviços que são chamados de serviços ecossistêmicos, que são aqueles são, são prestações de serviços que o ecossistema fazem para a gente gratuitamente. São coisas que eles fornecem e que nós utilizamos, e que se não fossem fornecidas gratuitamente pelo meio ambiente, ia ser muito caro e complicado para nós de resolvermos esse tipo de questão, né? Mostrando que o ambiente também tem uma importância muito grande econômica também, né? Já que as pessoas gostam de colocar um valor financeiro para tudo, fornece serviços como energia, água, purificação do ar, proteção contra riscos naturais, a polinização, né? Tem vários estudos mostrando que a gente não vai continuar na Terra se as abelhas morrerem, mostrando um dos agentes polinizadores. Reabastecimento do lençol freático e controle biológico. Então, essa imagem ela é para trazer um pouco de toda essa questão da crise, né? Um resumo mostrando algumas das questões mais importantes que dá para a gente falar aqui um pouquinho. Então, essa primeira imagem aqui no canto esquerdo é o Ciságua, né? Que é o sistema de água do governo, né? É para fazer a pesquisa da condição da nossa água, e aí o que está de roxo deu positivo para os 28 agrotóxicos testados, o que está de vermelho deu positivo para entre 14 e 27, de laranja de 1 a 13, de branco deu que não tem nenhum agrotóxico e de cinza não foi testado. Então, assim, isso é a água potável das cidades, né, gente? Então, em muitas cidades a gente já está bebendo muito agrotóxico. Então, aquilo que esse aumento da quantidade de agrotóxico utilizado no campo, por mais que eu seja uma pessoa muito privilegiada que consiga comprar apenas produtos orgânicos, ainda assim eu vou estar tomando agrotóxico. Então, aquele agrotóxico que é utilizado, já ouvi o tipo de argumentação que você coloca agrotóxico na planta inteira e você só come o feijão, mas as pessoas, quando fazem o cálculo, conta o total de agrotóxico que foi utilizado no país. O que não está no feijão, ele está no solo, ele está na água, está no ar, e ele vai chegar até mim por uma contaminação indireta de outras formas, entendeu? Então, assim, se fosse só o feijão, para mim já era motivo suficiente para eu não comer. Mas não é só o feijão, tem toda uma rede complexa aí por trás, né? Então,
aqui nessa figura de baixo, isso que está de azul escuro seriam uns contínuos que você tem pelo menos 1 quilômetro da borda até essa área. Então você consegue ter um contínuo aqui na região da Amazônia e aqui nessa região do continente africano. Apenas. De resto a gente não consegue, mas começa a ter um certo contínuo aqui nessa região também, né, da Eurásia, mas a gente vê que é bem pouquinho. Mas aqui a gente volta a ter aquele problema que a gente falou dos processos biológicos, né? Se são várias reservas separadas, distantes uma das outras, e os animais têm que migrar numa região que tem um monte de fazenda, que tem um monte de propriedades rurais, aí nesse caminho a onça come a galinha, aí eles matam a onça, nesse caminho a onça é atropelada, ou o cachorro do mato, ou o gambá, ou o ouriço, ou eles são atacados pelo cachorro doméstico, né? Então, assim, toda essa área que a gente precisa de migração, se a gente tem as unidades de conservação isoladas e as florestas estão separadas por várias paisagens antrópicas, a gente dificulta muito o processo de conservação nessas regiões. Aqui nessa figura de cima, no centro, a gente consegue ver as espécies vegetais em extinção. Então tem mais de 150 que estão de vermelho e vai diminuindo para laranja, né? Um laranja mais claro, amarelo, verde. Então a gente vê que em muitos países a gente está com muitas espécies de plantas ameaçadas de extinção e outros também não tem tantas espécies assim, não tem muita diversidade local, que também influencia nesses dados, mas mostra que na grande maior parte do planeta não está tendo muito cuidado com a biodiversidade. Aqui do lado essa balança é mostrando a questão da desigualdade de gênero, né? Enquanto a gente tiver o problema muito grande de machismo, metade da população vai estar sendo explorada, então não vai ter como a gente resolver vários problemas sociais. Junto com isso aqui a gente pode colocar a questão de racismo. Racismo, aliás, vem questão de raça, vem até antes, né, que não tinha como colocar um símbolo, mas é muito importante a gente falar da questão de raça também, né, além de classe e gênero. Aqui nessa imagem do canto direito superior é um mapa do uso de agrotóxico no país, né? Então, onde mais se usa é no centro-oeste, seguido do sul, sudeste, nordeste e norte. E essa quantidade muito grande de agrotóxicos sendo utilizada faz o Brasil ser o recordista mundial há anos. Aqui nessa tabela de baixo é uma tabela da tese de doutorado do Pedro Herculano Souza, que ele fez um levantamento de uma fração média recebida de 1% mais rico da população. Então, ele fez de 30 a 35, quanto que o 1% mais rico, qual a fração que o 1% mais rico ganhou? Então, no país, essa fração ela sempre ficou entre 24% e 23%, sempre uma fração bem alta, e nos outros países até tem alguns momentos que chega a essa fração alta, mas no geral não é. Então essa desigualdade muito grande mantida em longo prazo, inclusive, né, até a discussão quanto que isso não tem a ver até com os golpes governamentais, o quanto que isso realmente não é um problema. Como que a gente vai conseguir ter um país que todos tenham acesso à comida se uma parcela bem menor da população tem acesso a uma porcentagem, uma fração tão grande do dinheiro, né? Então, é muito importante a gente pensar em todas essas questões de desigualdade. E essa última figura aqui é uma figura demonstrando as várias formas diferentes que a gente tem no país de emissão de gás carbônico, né, do dióxido de carbono, que é um problema muito grande por efeito estufa, né? Então, quando a gente desmata, a gente não só a decomposição dessas plantas vão estar emitindo gás carbônico, como elas até então eram um filtro que filtrava o gás carbônico para liberar oxigênio. Então, quando você tira, você perdeu esse filtro. A queima também emite mais dióxido de carbônico,
de carbono, desculpa. Aqui também a questão das emissões da queima de combustível, a questão de arar a terra, né? Também esse arado ele faz um revolvimento na terra que ele traz muito do que está no horizonte B do solo, e aí tem matéria em decomposição, isso acaba liberando muito dióxido de carbono também. Lembrando que o arado não é recomendado para o nosso tipo de solo, isso foi uma técnica europeia que eles utilizavam para poder colocar a neve para baixo e o solo para cima, e isso começou a ser utilizado aqui, independente de não ser o melhor para o nosso solo, né? Essa questão ainda da Revolução Verde, que foram simplesmente mandados para os países mais pobres as técnicas sem se importar do que era melhor para eles, né? E os serviços ecossistêmicos que a gente já falou algumas vezes e que a gente vai acabar cada vez mais comprometendo com essa crise que a gente está enfrentando. Então, são processos dinâmicos nos quais os ecossistemas e as espécies envolvidas naturalmente beneficiam as populações humanas, né? Então a gente consegue de produção com os ecossistemas alimentos, fibras, recursos genéticos, combustível, lenha, água doce, bioquímicos, tem a regulação do clima, de doenças, de enchentes. Tem também alguns serviços culturais, né, que a gente não tem como colocar um valor, mas a gente sabe que tem um valor muito mais importante do que o capital, né, que seria o benefício educacional, recreacional, espiritual, estético, simbólico, inspiracional. E eles ainda, o ecossistema está envolvido em vários outros processos, né, como por exemplo a formação do solo, ciclagem de nutrientes, produtividade primária, e que a gente se beneficia de tudo isso o tempo todo, né? Então, na atual conjuntura, a gente tem um problema muito grave que o meio ambiente está vendo a agricultura como um inimigo e a agricultura também está vendo o ambiente dessa forma, né? Então, no meio ambiente, a gente está percebendo um alto grau de contaminação dos solos e da água, inclusive da água potável, né, por agrotóxicos, perda das florestas, dos solos, da biodiversidade, da água, a desestabilização do microclima. As áreas de unidade da conservação elas não são suficientes, né? Ou elas estão muito isoladas também para poder fazer a manutenção dos processos biológicos em longo prazo. A agricultura ela tem sérios problemas, inclusive ela é responsável pela emissão de 76% dos gases do efeito estufa de 94 a 2005. Ela representa o uso de cerca de 80% da água doce disponível no planeta e ela está precisando de mais áreas para expandir, porque pela forma como ela tem produzido, ela precisa aumentar sempre as áreas dela, porque ela simplesmente utiliza todos os recursos da área e deixa mais pobre do que o que ela encontrou, né? Ao invés de ser uma agricultura que deixa um saldo positivo para o ambiente, como a agrofloresta busca ser, ela é uma agricultura que busca explorar os recursos o máximo que pode, né? Então é bem perceptível que a gente já está tendo uma disputa física por território e recursos naturais, né? E isso é um problema muito sério. Aqui só para exemplificar essa questão que a gente tem falado, né, das unidades de conservação e dos conflitos, aqui é um trabalho da Renata Mioto, que ela e colaboradores publicaram em 2011. Então aqui nesse mapa, esse preto aqui maior é a área estudada, né, a área de Jataí, e tinha mais uma área aqui em Tirapina. Aqui, onde estão esse pretinho, essas linhas são as estradas, e aqui tudo que tem de cruz foram os indivíduos que foram atropelados que ela encontrou. Ela encontrou mais de 30 nesse estudo dela, né? Aqui onde está a estrelinha no meio do mapa foram conflitos com humanos, porque aconteceu muito de encontrarem filhote de onça no canavial, da onça ir parar no quintal de alguém, porque eles estão migrando e eles ficam meio perdidos com esse monte de carro. E aí o que acontece é isso, esse tipo de conflito, que geralmente leva ao óbito muito mais comumente o animal, inclusive, né? E aí esse trabalho dela ela publicou em 2011.
Mas aqui na notícia de 2019, eles viram que nos últimos 6 anos, 67 onças pardas tinham sido atropeladas. Então, assim, é óbvio que 67 onças de 2013 a 2019, mais 30 onças que tinham ido até 2011, que na verdade eu acho que são mais, mas eu estou jogando para baixo. Então é óbvio que isso faz muita diferença para esse ecossistema. E aí quando a gente afeta a onça parda, ela é um predador de topo de cadeia. Quem ela preda vai aumentar a população e aí talvez vai predar mais sementes. Isso vai afetar na formação botânica, na formação fitofisionômica. Então assim, é tudo muito interligado. A gente precisa se preocupar com vários aspectos. Então, a forma como o homem utiliza a área entre uma reserva e outra vai afetar diretamente se essa reserva vai ter sucesso na conservação ou não. Então, atualmente, a gente tem utilizado o planeta Terra, um planeta Terra e meio por ano. Ou seja, aquilo que o planeta Terra leva 18 meses para produzir, a gente está gastando em 12 meses, né? Então, é óbvio que essa curva eternamente em ascendente vai chegar uma hora que vai levar a uma pane, né? Então, é preciso que a gente explore formas que permitam alimentar e abastecer a população mundial crescente, mas que ao mesmo tempo a gente consiga salvaguardar as condições do suporte vital dos ecossistemas. E isso é urgente para que a gente possa ser uma sociedade mais sustentável, né? Então, os sistemas agroflorestais, eles reúnem as culturas de importância agronômica em consórcio com a floresta e ele busca um plantio sustentável e junto com uma recuperação da floresta, né? Mostrando aqui um pouco mais do que seria a visão dos sistemas agroflorestais. Então, aqui seria uma visão muito linear, né, que os seres humanos muitas vezes têm. Ah, estou com problema de lagarta, o que eu vou resolver? Vou usar um herbicida, vou... Mas, na verdade, às vezes você vai resolver aumentando a sua biodiversidade no lugar. De repente, você vai plantar margaridão, que aumenta a quantidade de joaninha, e isso vai resolver o seu problema de pulgão. E por aí vai, a gente buscar cada vez mais ter esse controle biológico, buscar formas que a gente vai observar na natureza e aí a gente vai conseguir replicar no nosso agroecossistema. E às vezes até se questionar, né? Será que essa lagarta está comendo esse alface aqui porque não está num lugar legal? Será que não é melhor eu plantar em outro lugar? Será que ela não está me ensinando alguma coisa, né? É mudar radicalmente essa forma de ver a agricultura, né? Então, esse agroecossistema, ele quer dizer agro relativo à produção agrícola, eco em relação ao nosso ambiente natural e o sistema seria essa sistematização, essa integração em relação dos elementos e dos componentes entre eles. Então, a agroecologia, ela diz que é importante que a gente desenvolva sistemas complexos que vão se preocupar com todos os níveis. Então, vai se preocupar desde o nível da planta dentro do seu ambiente, do animal dentro do seu ambiente, passando pela cultura ou rebanho, pelo campo ou pasto, sistema de cultivo, sistema agrícola, sistema de vida. Uma recomendação muito forte da agroecologia também é que para buscar essa segurança alimentar da família, que ela tenha outras formas também de aquisição de dinheiro, né? Que seja o comércio, que seja um emprego fora da propriedade, no caso das comunidades tradicionais, caça, coleta, artesanato, manufatura. E eles sabem que esse sistema de vida ele está relacionado com o grupo doméstico, com o vilarejo. Se todo mundo da vila plantar a mesma coisa, não vai ser possível fazer troca, mas de repente eles vão se juntar para vender juntos para um outro lugar. Então, assim, é muito importante essa integração social em todos os níveis. Bacia hidrográfica, né? Porque a forma como um utiliza a água vai influenciar em todo o restante. Então, existe uma corresponsabilidade. Região, nação, comunidade econômica e mundo. Então, todos esses níveis, eles são importantes na agroecologia, a gente não pode ignorar nenhum deles. E para a gente poder fazer essa transição agroecológica,
Por exemplo, se a gente pega uma propriedade convencional e a gente quer levar ela por uma transição mais agroecológica, né? Mas na verdade não só uma propriedade, como uma comunidade, uma região. É muito importante que a gente tenha esse diálogo com o conhecimento científico. Aqui eu coloquei alguns exemplos de cursos superiores, né? Mas não são só esses, agronomia, arquitetura, engenharia, economia, mas são muitos mais do que esse. Eu acredito que qualquer curso tem como você buscar uma vertente mais agroecológica, né? Buscar esse diálogo com conhecimento local e tradicional. E aí, com essa base, com esse diálogo entre o conhecimento local, tradicional, com o conhecimento científico, você vai criar bases científicas, princípios, conceitos e metodologias que vão te permitir fazer uma transição agroecológica. Então, que antes o desenvolvimento rural e a agricultura convencional se transformem num desenvolvimento e agricultura sustentáveis. E que esse agroecossistema, que é a sua unidade de análise, ele tem uma visão mais sistêmica e ecocêntrica e não egocêntrica. Então, a agroecologia, ela é uma ciência que é multidimensional e ela vai ter um processo de transição permeado pelas questões ambientais, econômicas, sociais, culturais, políticas e éticas. E essas fases de transição, elas vão ganhando corpo e elas vão envolvendo todas essas questões como se fossem uma espiral até confluírem para a agroecologia, né? Então, mostrando aqui como que seria essa confluência na espiral, né? Eu acho que esse exemplo ele é muito didático para a gente entender o que quer dizer, como que todos eles estão interligados e para mostrar como que os preceitos da agroecologia eles estão diretamente relacionados com os preceitos do desenvolvimento sustentável, né? Que é a dimensão ambiental, social, econômica, institucional e cultural. E é claro que a ética está embutida em todas elas, né? Então, aqui eu vou só trazer alguns exemplos dos problemas que a gente já está sofrendo muito sérios com a agricultura convencional moderna e que se a gente começar a pensar nessas questões num sistema agroflorestal e dentro dos preceitos agroecológicos, a gente consegue resolver muitos dos problemas que já estão acontecendo, né? Então, quando a gente tem esses grandes monocultivos, a gente tem um problema muito grande quando chove, porque daí a gente tem uma menor interceptação das gotas de chuvas, das gotas de chuva nessas folhas, né? Tem o mesmo tipo de folhagem, só tem um extrato de folhagem, então o impacto é muito mais forte da chuva, e aí leva a ter uma maior erosão, com essa erosão também uma lixiviação dos nutrientes que você tem nesse solo. Essa pouca quantidade de folha também, ela não consegue criar um microclima, e daí você continua tendo um microclima muito extremo, então faz muito calor ou muito frio, né? Tem uma variação térmica muito grande. E quando você faz uma agrofloresta, aí você já consegue ter muito mais essa diminuição desse impacto das gotas de chuva, né? Ele vai passando pelas folhas. Muitas vezes essas folhas elas têm fezes dos insetos, fezes das aves, dos morcegos e também tem deposição de poeira. Quando chove, isso é levado para a terra e também funciona como um tipo de adubação, né? Como não tem um impacto muito grande no solo, essa água vai caindo de uma forma que tem maior permeabilidade, maior infiltração, e aí você tem uma menor ação de erosão também nesse solo. As diferentes conformações de raízes também permitem que aumente essa absorção da água no solo, aumentando muito mais, né, a conservação do seu solo, principalmente além da qualidade de vida de quem trabalhar também nesse tipo de plantação, né, de produção. Uma outra questão que a gente está tendo um problema muito sério também atualmente é a questão da desertificação do solo. Então a gente aqui mostrando toda essa região, né, muito do semiárido, que são as áreas que estão propensas à desertificação, rosa claro,
é o que é propenso, e esse rosa mais escuro, mais avermelhado, são as áreas que já estão desertificadas. Então, os sistemas agroflorestais são outra boa solução, porque ao invés deles aumentarem esse processo, muitas vezes eles até contêm, diminui e consegue recuperar esse solo. Enquanto se fizer monocultivo nessas regiões, que inclusive está chegando até o norte do Espírito Santo já essa desertificação, né? Que é um lugar que é produzido com grandes monoculturas. Então isso é um problema. Aqui a gente falou várias vezes dessa questão das unidades de conservação não serem interligados, né? Então aqui foi na região do Pontal do Paranapanema que eles fizeram os corredores agroecológicos, inclusive foi a região que eu trabalhei no meu mestrado, é a região do Morro do Diabo, é uma região que vem sendo degradada desde os bandeirantes, desde a década de 40, com o extermínio, o genocídio dos indígenas locais. E hoje em dia são poucas as áreas que se mantiveram, então essa área aqui maior é o Parque Estadual do Morro do Diabo, e a gente tem várias outras regiões pequenas aqui conservadas. Então eles fizeram um desenho para que várias dessas regiões fossem interconectadas por corredores agroecológicos. Então isso permite que os animais consigam migrar, né? Consigam ter essa interconexão, uma diminuição desse embate, desse contato com as populações antrópicas. Os aspectos sociais, eles envolvem vários aspectos, né? Assim como os ambientais, eu poderia citar vários outros. Só dei alguns dos exemplos de problemáticas que a gente pode resolver. Eu vou dar alguns exemplos para cada um dos aspectos, mas eles têm exemplos infinitos, né? Só para a gente ter uma noção mesmo. Não pretendo falar muito tempo sobre isso. Então, a agroecologia ela é considerada como uma ferramenta social de mudança, né? Então, ela reconhece que todos os segmentos da sociedade eles devem ter acesso aos recursos básicos para que a gente realize um desenvolvimento sustentável. Se nem toda a sociedade tiver acesso, então isso não será sustentável. Então, no caso, as mulheres, elas são as primeiras afetadas e as afetadas de forma mais rigorosa com essas questões da mudança climática. Então, muitas das atividades que elas realizam são atribuídas pela disponibilidade dos recursos naturais, como a produção de alimentos, buscar água, lenha, cuidar dos outros membros. Então, assim, quando precisa buscar água num lugar mais distante, a mulher que vai caminhar mais para buscar mais água. Quando só consegue água de má qualidade, os membros da família vão ficar doentes e ela que vai ter que cuidar. Então, as mulheres elas são muito sobrecarregadas com essas questões. Então, mais um dos motivos da agroecologia se preocupar bastante por elas estarem muito vulnerabilizadas. Outra questão é que muitas vezes elas são sobrecarregadas com as tarefas, então elas cuidam do quintal agroflorestal, que é toda essa região ao redor da casa, que tem quintal medicinal, né? Tem as plantas medicinais, tem a horta, tem as pequenas criações, tem o pomar. Então, mostrando aqui que a mulher ela que faz 87% da capina, do preparo do solo, do plantio, da colheita, da decisão do que produzir, do local de produção, mas ela é a que menos atua na parte de comercialização, né? Então, assim, por que que ela comercializa menos, mas trabalha mais nos outros, né? Ela não participa muitas vezes das atividades mais sociais, o que dificulta muito que ela seja um sujeito político, o que dificulta muitas vezes a participação dela em associações e esse tipo de coisa. Então, a agroecologia ela busca essa inserção da mulher também, né, como sujeito político. Então, a agroecologia ela já naturalmente reconhece essas atividades que são previamente reconhecidas como atividades femininas, como esses quintais agroflorestais, que muitas vezes eles foram negligenciados, mas a agroecologia ela reforça a importância deles para a segurança alimentar das famílias.
assim como a importância deles de resistência, né, durante a Revolução Verde, o uso das ervas medicinais, né, resgatar esse uso das ervas, a guarda das sementes crioulas e o processamento de alimentos. O processamento de alimentos, além de permitir um beneficiamento, aumentar uma valorização na venda depois desses produtos, muitas vezes é feito para o uso da própria família e vai fazer com que eles tenham um alimento mesmo depois da época, né? Que é desidratar alguma fruta, produzir alguma polpa de fruta, fazer um doce, várias formas diferentes para que essa alimentação possa ser utilizada em longo prazo. Então, as mulheres elas buscam essa diversificação do cultivo e, consequentemente, aumenta a soberania e a segurança alimentar. E também teve um outro estudo de 2016 que percebeu que o aumento das mulheres parlamentares, o aumento da participação das mulheres como políticas propriamente dito, também levou a uma diminuição do desmatamento mundial. Então, eles acreditam que, por as mulheres terem esse tipo de preocupação ambiental naturalmente, isso também pode ser refletido nas ações políticas propriamente ditas. E que é muito importante a gente discutir esse tipo de aspecto, até para a gente definir quem seriam os nossos melhores governantes, né? Então, ainda dentro dos aspectos políticos, a gente pode perceber que hoje em dia a gente tem dois sujeitos políticos principais, que é o agronegócio e a agroecologia, e que eles estão querendo coisas antagônicas, né? Enquanto o agronegócio ele busca monocultura, mecanização, exportação, agrotóxicos, transgênicos e grandes propriedades, a agroecologia ela vai buscar um cultivo diversificado, trabalhador rural inserido no campo, produção de alimentos para o mercado interno, uso de fertilizantes orgânicos, sementes nativas e pequena propriedade familiar. Então, já é uma busca de políticas públicas buscando a reforma agrária com assistência técnica agroecológica, créditos fundiários para pequena produção, né, para produção familiar, programas de compra de alimento, limitação de agrotóxico, enfim, esse tipo de ação que o governo precisa fortalecer essa camada mais precarizada. Então, dentro dos aspectos econômicos, a gente pode perceber que a agroecologia ela vai fortalecer as economias que são alternativas, né? Uma economia solidária, ou as redes consumidores agricultores, né, CSA, que é quando o consumidor ele consegue definir junto com o agricultor o que produzir e aí ele também assume os riscos junto com o produtor, o que melhora essa relação, né, do consumidor com o produtor e com os próprios alimentos. Cooperativas, associações, economia circular. Outro aspecto muito importante é que nas agroflorestas a gente tenha custos de implantação e manutenção que sejam acessíveis aos pequenos agricultores e que tenha uma intensificação no grau de produção, né? Porque a gente sabe que as áreas são pequenas e que é importante que se produza bastante nessa área para a garantia dessa família. Aqui à direita tem um relato de um agricultor, né? Depois vocês podem dar pause e ler com calma se quiserem, mas ele fazendo os cálculos de quando ele criava gado para hoje em dia que ele planta mandioca, ele percebeu que ele consegue ter um retorno financeiro melhor, né? E ele tem uma segurança, né, alimentar maior, porque você tá tirando sempre a farinha, né? O gado você fica um período de tempo muito maior no campo, porque se você tiver um problema com um gado, você perde uma porcentagem muito grande da sua produção, né? Enfim, mais um relato mostrando da importância e mostrando quanto que é importante você colocar no papel para ver se vale a pena mesmo continuar a criar gado, porque talvez faz isso porque os vizinhos fazem, porque o pai fazia, mas talvez hoje em dia isso não está mais de acordo, né, com a realidade que a gente está inserido. Então aqui outros aspectos econômicos mostrando uma comparação com a adoção do manejo agroflorestal com o tradicional, né? Mostrando que no agroflorestal você tem uma taxa de parição mais alta, uma taxa de mortalidade menor para as matrizes e para os bezerros,
um peso vivo ao nascer do bezerro maior e de desmame também, né? Mostrando que dá para utilizar uma área menor no agro-silvopastoril, com um investimento menor também e acaba tendo uma lucratividade maior. Aqui outros aspectos econômicos, né, é mostrando essa questão de quando for fazer as restaurações ecológicas de reserva legal e de APP, né, que seja possível você fazer uma recuperação com agroflorestas, que aí você também vai ter um retorno. Mostrando aqui vários exemplos de áreas que foram feito a regeneração sem buscar um retorno, né? Então simplesmente esse dinheiro colocado pelo produtor foi um dinheiro perdido, né? Ele não vai ter nenhum retorno desse dinheiro, mas que quando faz esse investimento buscando uma agrofloresta, que ele sempre tem um retorno, algumas vezes o retorno bem mais alto do que outros, né? E aí vai depender do tipo de manejo, do tipo de agrofloresta que as pessoas vão desenvolver aí. Dentro dos aspectos culturais, né, como já foi dito algumas vezes, a agroecologia ela vai juntar o conhecimento local, regional, popular, tradicional, junto com o conhecimento científico e acadêmico. Então, ela vai trazer essa contribuição desses diálogos de saberes junto com os saberes científicos e contextualizar a origem é uma ideia bem freiriana, bem em relação ao que o Paulo Freire dizia, né, da gente contextualizar para a gente poder acessar, né, o conhecimento das pessoas de acordo com a leitura de mundo delas, né? Não impor, não fazer uma transferência de conhecimento, e sim fazer sempre essa dialógica de conhecimento. E os aspectos éticos, né? Então, a ética é a parte da filosofia responsável pelos nossos princípios que nos motivam, distorcem, disciplinam, orientam o nosso comportamento, né? Refletindo a respeito das essências de normas, valores, prescrições, exortações presentes em qualquer realidade social. Então, a ética é a base que rege tudo isso. É muito importante que a gente sempre tenha a ética como base. E aqui é uma citação do Chico Mendes. No começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras, depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Então é isso, né? É isso que eu tentei trazer na aula de hoje, perceber que é tudo interconectado. Então, é pandemia, é hora de falar sobre política sim, porque é a política que é responsável pelo que está acontecendo com a gente da forma que está acontecendo. É hora de falar sobre meio ambiente, porque esses vírus eles estão vindo dessa questão do aumento do desmatamento. Então, tudo isso é muito relacionado, né? E é muito importante a gente saber que a gente não está falando simplesmente da forma como plantar em um lugar. A gente está sempre repensando da forma como nos organizamos coletivamente. Aqui tem algumas referências. Eu recomendo muito esses dois livros. Eu tenho em PDF se vocês quiserem, mas não é difícil de conseguir online. Então, tentem pegar, eles são realmente bons e eles vão ajudar em muitas coisas daí pra frente, mas se não conseguirem me escreve que eu envio para vocês. E era isso que eu tinha para falar hoje. Eu vou fazer nas próximas aulas, então a gente vai falar um pouco mais dos detalhes dos sistemas agroflorestais. Muito obrigada, gente. Até a próxima.